Muito obrigado. Muito obrigado, comunidade Sal da Terra local. Curitiba é um prazer, um privilégio estar aqui compartilhando um pouco da palavra e, acima de tudo, uma grande responsabilidade, né? Eu acho que trazer algo, trazer alguma coisa, né, compartilhar algo da palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande, né? Eu pessoalmente temo muito nesse momento por isso. Como eu ia dizendo, meu nome é Kenny. Para quem não me conhece, sou casado com a Micaele, sou pai da Manu e do pequeno Peter, que está com 3 dias hoje. Nasceu na quinta-feira e já tive a minha primeira noite sem sono, tudo com muito sono, sem dormir e tudo muito bem planejado, né, conforme tem que ser. E está aqui nos visitando também o meu sogro, ele topou de vir comigo aqui, daí eu não passo essa vergonha sozinho. Beleza, gente? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Gálatas 6, do versículo 6 ao 18 é o que a gente vai trabalhar hoje. E eu não vou ler o texto todo de uma vez, eu vou ler versículo a versículo e aí a gente vai trabalhando o texto, que eu acredito que seja mais fácil. Pelo menos para mim é mais fácil. Já? O título desse sermão seria Morte nas Obras e Glória na Cruz. Versículo 6. Gálatas 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. É interessante que a palavra instruído, nesse texto, ela traz a ideia é uma palavra no grego que seria catecúmenos, aquele que é catequizado, o que traz a ideia de ensino. Então Paulo ele começa se certificando, primeiro, que os versículos anteriores, se você ler lá Gálatas de 1 a 6, que esses versículos não sejam entendidos como uma espécie de individualismo radical, assim. Porque dos versículos 1 a 5, ele vai falar muito de cada um carregue o seu próprio fardo, esse tipo de coisa. O que ele está falando ali não é fardo no sentido de obras da fé, mas é que cada um vai ser responsável pelas suas ações, né? Você vai carregar esse seu fardo, você tem a obrigação de responder em fé de uma maneira positiva. Então, nesse sentido, você vai carregar seu fardo. E aqui Paulo ele já tira, se há alguma ideia, então, de um individualismo, né? Um cristão aí, vou ser o cristão desigrejado aí, viver minha própria fé, né, estudar a Bíblia sozinho, eu e Deus e mais ninguém, na minha casa. Então aqui a casa já cai, né? Porque já começa com a ideia de que você está sendo instruído por alguém, né? Então a fé cristã, o evangelho, ele trata muito dessa ideia de comunhão. Então você precisa ter comunhão, né? A ênfase em compartilhar, que aí entra ali no repartir, compartilhar, ela traz a palavra koinoneo, que significa companheirismo, significa compartilhar. Então Paulo ele começa tratando algumas coisas. Primeiro ele traz a ideia da comunhão. Segundo ele traz a ideia de que ainda aquele que está sendo instruído, ele também está compartilhando de alguma forma. E o texto ele traz essa ideia de que precisa de uma instrução. Então, se você está sendo instruído, você precisa, né, ser instruído em alguma coisa. Precisa ter um corpo doutrinário. Precisa ter um sistema de fé, né? O teu ensino ele não pode ser aleatório. Você não pode aprender qualquer coisa em cima de qualquer coisa. Precisa ter uma base. E a importância de um ensino de um corpo doutrinário, ele justamente
traz essa ideia, ninguém aprende sozinho. Né? Até tem uma fala muito comum dentro do meio cristão evangelical, que é a ideia de que, não, agora eu vou estudar a Bíblia aqui, eu e a Bíblia, né? Sem interrupções, sem segundas opiniões, eu e Deus, eu e a Bíblia e tal. Soa muito piedoso, mas tem um problema, porque nem eu, nem você e nem ninguém tem a capacidade de entender a palavra de Deus completamente. Nem eu e nem você a gente consegue ver tudo aquilo que a Bíblia nos traz, tudo aquilo que Deus nos traz, justamente porque a ideia é a comunhão, né? Então, esse computador está me tirando onda. Então a gente precisa ter isso, precisa ter corpo, precisa ter comunhão. E aí a gente tem a comunhão dominical, que é isso aqui, que é esse culto público. A gente tem comunhão através de escritos, então é legal você comungar com uma outra pessoa que escreveu alguma coisa, que te tem algo a ensinar, né? Eu acho interessante porque Paulo ele escreve uma carta aos Gálatas. Então só aí já há comunhão, por intermédio dessa carta. Paulo ele já exorta a igreja da Galácia, né? Nesse sentido. E uma terceira coisa que a gente pode ver lá no versículo 6 é que é quase certo que a ênfase naquilo que diz lá no versículo todas as coisas boas se refira a apoio financeiro. Então, tanto o aprendiz quanto o mestre se beneficiam se houver apoio para o instrutor realizar o seu trabalho em tempo integral. À luz dessa ideia, a palavra koinoneo torna-se ainda mais rica, pois o salário do mestre cristão não deve ser visto como um pagamento. Antes, trata-se de uma relação de companheirismo. Como os professores compartilham os dons espirituais que Deus lhes deu com o aluno, também os alunos compartilham os dons financeiros dados por Deus com o seu professor. Então, ainda assim, ali trata essa ideia também do apoio financeiro, que é um tabu dentro da igreja, né? Então, aí eu não vou entrar no mérito, né, do dízimo, se é ou não é 10%, não entro nessa questão, mas eu entro na questão de que muitas vezes a gente vê esse tipo de crítica, né? Poxa, mas eu tenho que contribuir lá na igreja, mas e aí, né? Porque como assim? Mas você está mostrando o teu verdadeiro compromisso em compartilhar das coisas, uma com o seu irmão, que é o pastor da igreja, ou, né, que vai fazer uso desse apoio financeiro, né? As instalações da igreja são pagas com o uso desse apoio, tudo isso acontece por meio desse apoio. Então, se você acha ruim isso, então provavelmente é porque você não tem muito compromisso com o reino de Deus, você não está com muito compromisso com a sua comunidade de fé, você está sendo um usurpador, né? Você quer das bênçãos, você quer daquilo que é a instrução, você quer o sistema de fé, mas você não quer ter um compromisso em compartilhar dos seus dons financeiros para que esse trabalho continue. E Paulo ele é meio enfático nisso, assim, né? E aí, caminhando lá para o versículo 7, ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mais uma vez, Paulo ele trata daquilo que a igreja da Galácia sofre muito, o engano, né? A falsa doutrina do legalismo, né? O contexto da igreja dos Gálatas era justamente esse. Era circuncisão, era judaísmo, né? Era um judaísmo meio, né, circuncidava, mas era crente também, mas, né, esse lance de obras, né? Você é salvo em Jesus, mas aí você precisa cortar o seu prepúcio lá para garantir, senão não vai valer. Né? Esse tipo de coisa acontecia lá na igreja da Galácia. E Paulo, ele mais uma vez fala, não vos enganeis. De Deus não se zomba. A ideia de que você não pode tratar Deus com levianidade. Quem semeia para a sua carne, da carne também colherá. Então, assim, você não pode esperar de Deus algo diferente daquilo que você está dando. Né? Se você semeia algo para o seu próprio benefício, não tem como você colher outra coisa. É a ideia do produto. Né? Meu pai ele é agricultor. Se ele semeia soja, ele vai colher soja. Né? Se ele semear mato, ele vai colher mato.
Não tem como você esperar que você vai colher algo ruim, né? Semear algo ruim e aí você vai colher algo bom. Né? Não tem como você se dedicar a algo que não é bom e esperar que aquilo dê bom resultado. E Paulo, ele trata isso, né? Você não zomba de Deus dessa forma, você não trata Deus com levianidade. Né? Você precisa entender que é justamente isso, aquilo que você faz, aquilo que você recebe. Não tem como você tratar de outra forma. E aí então lá no 8, ele fala assim, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aquilo em que você investe mais será aquilo do qual você irá se alimentar. Será a sua colheita. Aquilo que você tem mais compromisso, aquilo com o que você tem mais compromisso, é aquilo que você mais recebe. Se você planta para os seus prazeres, é disso que você vai se alimentar. É isso que você vai colher. Mas, aqui, considerando o contexto da carta, mostra também a ideia de semear legalismo, tentar alcançar a salvação por sua própria força, apenas... Nossa, está dando uns estouros, né? É assim mesmo? Não, mas pode deixar, eu não me incomodo. Tentar alcançar a salvação por sua própria força apenas irá produzir aquilo que a sua própria força consegue produzir, ruína. Se como cristãos falhamos em aplicar o Evangelho e vivemos na carne, tentando fazer por merecer nossa salvação por outros meios, deparamos com uma perda da coerência, da alegria e da força na nossa vida. E se alguém rejeita o Evangelho e vive só para a carne, buscando e servindo alguma outra coisa que não Cristo como seu Salvador, então esse alguém colherá ruína eterna, em vez de vida eterna. Então, Paulo ele joga duas coisas na balança. Você pode colher para a sua própria carne, no sentido de que você agora chuta o balde, né? Eu quero, como alguns dizem, eu quero ir para a galera, né? Isso já é uma gíria velha, né? É uma gíria... Mas eu quero meter o louco, né? Eu quero agora viver minha própria vida, né? Como alguns falam assim, eu quero agora ser feliz. Né? Eu quero agora aproveitar a vida. Essa é uma frase que muitos usam, né? Eu quero aproveitar a vida. E daí vai lá e se acaba, né? Beleza, você vai colher isso aí mesmo. Né? Esse é um ponto. Você pode colher para sua... Você pode plantar para a sua carne nesse sentido. Ou então você pode plantar para a sua carne tentando fazer por merecer. E aí agora você vai viver uma vida muito piedosa, uma vida muito cuidadosa, né? Uma vida muito moralista para colher essa salvação que você tanto almeja, né? Porque você fez por merecer. Né? Você foi uma pessoa boa, né? Agora você fez tudo certinho, então é justo que você seja salvo. Só que pela graça não acontece desse jeito. Né? Você não consegue ser salvo porque você faz as obras de justiça. Né? Você não consegue ter algum mérito nisso. Né? É interessante, né? A advertência é dura, mas é uma promessa maravilhosa. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se vivermos pelo Espírito, desfrutamos da aprovação, da certeza, da satisfação e da alegria de vida cristã agora, e saberemos que ela continuará além da morte. Então, essa é a melhor colheita, né? Essa satisfação, essa alegria, que uma vez que eu me dedico, né? Uma vez que eu me entrego às obras do Espírito, uma vez que eu semeio para o Espírito, eu vou desfrutar disso. Dessa certeza, dessa alegria de que a minha alegria vai continuar além da morte. Isso aqui, esse momento aqui agora, ele passa. A vida é como um sopro, mas a minha esperança não está nisso aqui. Né? Na verdade, eu já desfruto da alegria de que aqui vai acabar, mas a alegria continua. Vai ser ainda maior. Eu vou viver aquilo, eu vou viver a alegria em plenitude. Né? Vou viver as coisas, eu vou viver essa certeza. Né? Aqui eu vivo essa certeza de que lá será em plenitude. Que finalmente, né, chegamos naquilo que a gente tanto almejava. E aí o versículo 9
Ele fala assim: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A ideia é que a gente precisa perseverar, né? Perseverar, porque assim como o plantio de toda semente demora o seu tempo para brotar, assim também ceifaremos os frutos do bem que fazemos. E muitas vezes somos tentados a abandonar certas coisas, porque não vemos os resultados imediatos daquilo que estamos fazendo, principalmente em nossa geração imediatista. Né? Nós vivemos hoje uma geração que é assim, a geração do eu quero aqui agora, né? Eu vou entrar aqui no aplicativo, eu já vou encontrar tudo que eu preciso e aí eu estou resolvido. Mas às vezes no reino não é assim, na vida real não é assim. Né? Eu tenho que semear. Né? Quando você planta soja lá, né? Você planta, daí você espera aí algumas semanas, aí começa a brotar e só dali a 3 meses você vai ver fruto daquilo. Então assim, eu preciso perseverar. Eu preciso perseverar em fazer o bem. E um dia eu vou colher, se eu não desfalecer. Né? Se eu não continuar fazendo, eu não vou ver colheita. Não vou ver resultado daquilo, né? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, lá no versículo 10, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família na fé. Muitas vezes queremos ser piedosos e cuidar das pessoas, mas nos esquecemos dos da família da fé. Nos esquecemos do compromisso com a comunidade de fé e com o cuidado dos seus membros. Precisamos enxergar que somos todos uma família de fato em Cristo e cuidar uns dos outros. Então, assim, às vezes a gente quer ser muito legal, a gente quer ser muito, né, bom. Eu sou assim também, né? E é aquele negócio, a gente é sempre tentado a ser muito melhor lá fora do que como a gente é dentro de casa, né? Na nossa família normal, né? Ali, eu com a minha esposa e tal. Os de fora, eu sou sempre tentado a fazer muito o bem para os outros, né? Porque gera até um negócio assim, né? Gera até uma satisfação do ego, gera até alguma coisa nesse sentido. E na igreja não é diferente. Então eu não posso abandonar os da família na fé. Pelo contrário, eu preciso principalmente fazer o bem aos da família na fé. Né? A gente pode até... não é que a gente não deve fazer o bem, né, a todos. Até o versículo fala, façam o bem a todos. Mas principalmente os da família na fé. A gente não pode esquecer do nosso compromisso de fé com a nossa igreja, né, com nossa comunidade de fé. A gente tem um compromisso uns com os outros, uns com os nossos, cada um com os seus irmãos, né? E muitas vezes a gente tende a olhar para fora, a gente tende a ver as necessidades lá fora que são reais. Mas a gente tende a ignorar as necessidades dos de dentro. A gente tende a não perceber, às vezes, um irmão que está passando alguma dificuldade. E às vezes não é nem financeira. Mas às vezes o cara está passando uma dificuldade ali na vida dele, na vida conjugal, na vida familiar. Está passando por algumas coisas. Mas a gente não percebe. E a gente foca muito lá fora. Então Paulo ele adverte isso. Né? Façamos o bem a todos. Mas, principalmente, aos da família na fé, da fé. E aqui começa esse ponto de virada. Né? Lá no versículo 11 ele fala, vede com que letras grandes vos escrevi, de meu próprio punho. Paulo quer convencê-los de que o verdadeiro cristianismo é uma questão de transformação interior, e não uma observância interior, é substancial e não superficial. Então aqui Paulo jogou a fundação, olha, isso aqui é cristianismo, ele precisa acontecer assim. Né? Você precisa funcionar assim. Você precisa fazer o bem a todos, mas principalmente os da família na fé. Você precisa compartilhar de todas as coisas boas com aquele que te instrui. Paulo começa a lançar essas coisas. E aí ele fala assim, olha, vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Né? Agora olha aqui, tudo isso aqui é real, precisa acontecer aqui dentro. Eu estou chamando a atenção de vocês. E aí lá no 12 ele trata, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar somente para não ser desperseguidos por causa da cruz de Cristo. Então Paulo está trazendo essa ideia, né? Ele lançou essa fundação de que a transformação do Evangelho ela acontece dentro, e agora ele volta os olhos dele para os falsos mestres. E aí eu gostei muito de uma versão lá, desse versículo 12 da NVT, que diz assim,
Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão para os outros, a fim de não serem perseguidos, por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. Então o Evangelho ele é ofensível para a mente liberal, que o acusa de intolerância por ele declarar que o único modo de ser salvo é pela cruz. Ele é ofensivo para as pessoas de mente conservadora por declarar que sem a cruz as pessoas boas estão em apuros tanto quanto as más. Enfim, o Evangelho ele é ofensivo porque a cruz se levanta contra todo o plano de autossalvação. Aqui, Paulo mostrou a diferença do que é, Paulo trouxe a ideia da transformação que o Evangelho precisa trazer, e agora ele se lança contra esses falsos mestres e fala assim, olha, não importa, se eles estão falando para vocês se circuncidarem, eles estão fazendo isso só para não serem perseguidos, só para não, para salvar a si mesmos. É essa autossalvação, você precisa se adequar, você precisa, olha, o rio está descendo, vamos descer junto, porque senão a gente pode se afogar. Vamos se adequar a esse parâmetro que está sendo exigido aqui. E aí ele trata justamente essa ideia de que ninguém escapa. O liberal ele não escapa porque ele é opressivo mesmo. A cruz ela fala assim, cara, é só pela cruz. Não existe outra forma, não existe outro tipo de evangelho. Ah, mas é que, de repente... tem alguma outra... Não, é a cruz mesmo. Precisa passar pelo crivo da cruz. Precisa passar por isso, precisa reconhecer. E aí o conservador ele também cai nesse balaio, porque ele fala assim, olha, não adianta ser bom, não adianta ser ruim, não faz diferença. Você pode ser o melhor e você pode ser o pior. Todos precisam dessa cruz. Todos precisam ser alcançados por essa cruz. Senão não passa. Aquele que não passou pelo Evangelho, não passou pelo crivo da cruz, não entra. Pode ser bom, pode ser bonzinho, pode ajudar os pobres, pode fazer campanha de assistência social, pode, sei lá, criar leis, pode ser a favor da família tradicional, não interessa. Se não for salvo pela cruz, não é salvo, porque é a autossalvação. Nem mesmo, lá no versículo 13, nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Mais uma vez, Paulo mostra a incoerência do legalismo e ainda mostra que quem defende a circuncisão a defende para o seu próprio orgulho. É aquele típico ganhei mais um para Jesus, Ó, cara, se você vir na minha igreja aqui, você fizer isso e aquilo, tá dentro. E daí aquilo conta em números, Ele vai fazendo um checklist lá de quantas pessoas que ele conseguiu fazer aquilo, Olha, o versículo 13 ele fala assim, querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Olha só quantas almas eu ganhei para o meu judaísmo estranho, Olha só quantas pessoas eu fiz se circuncidarem, olha que bênção, É só glória para si, não tem evangelho nisso, não tem, Mas assim, é orgulho, é medo, todo esse tipo de coisa que esse falso evangelho produz, essa ideia, Primeiro você precisa se circuncidar para você não ser perseguido. E depois, se eu conseguir fazer outros se circuncidarem, olha só, eu consegui. Que mérito bom que eu tenho, eu consegui mais uma vez. O evangelho acontece de dentro para fora. A transformação interior do coração leva a nova motivação e novo comportamento. Eles, ao contrário, agem de fora para fora, focados no comportamento, jamais lidando com o coração, permanecendo sempre superficiais. Então era isso que os judaizantes queriam. É comportamento, é moralismo, é regra. Você precisa fazer isso, daí você vai ser salvo. Se você se comportar dessa maneira, aí você está certo. Só que o evangelho ele é o contrário, ele começa de dentro. Você é alcançado dentro, Jesus faz a obra em você, e aí aquilo vai resultar em novos comportamentos. A gente vê muito por aí essa ideia de que você precisa fazer coisas boas para ir para o céu. A gente vê muito essa ideia de que você precisa fazer ter determinada performance para ir para o céu. Você precisa se encaixar em certo
grupo, você precisa se encaixar em certo estereótipo, você precisa se encaixar em certa estrutura, nesse sentido de comportamento, né? Você precisa estar dentro do esquema, daí você é salvo. Você precisa cumprir com isso aqui, ó, com esse protocolo aqui. Né? Então, assim, Paulo ele tá acabando com isso. Ele tá trazendo essa ideia. O evangelho ele é de dentro para fora. Ele precisa gerar transformação de dentro para fora. Né? Então, por isso que a gente tem gente com problema na igreja. Porque todo mundo tem problema. Né? Por isso que a gente não consegue ser moralista dentro da igreja. Porque todo mundo está lidando com alguma coisa. Todo mundo está sendo transformado pelo evangelho em algum aspecto. Ninguém está pronto, sempre. Sabe? Ninguém está 100%. Está todo mundo ali, sendo cuidado por Deus, né? Sendo tratado por Ele, em comunhão com os irmãos. Né? E aí lá no versículo 14, Paulo vai mais uma vez e diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Portanto, o Evangelho pode bem ser resumido com uma frase notável: longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sou salvo exclusiva e completamente em razão da obra de Cristo, não da minha. Ele reservou um lugar para mim no céu, o qual me concede de graça. Longe de mim orgulhar-me. Não tomo para mim crédito nenhum por minha posição com Deus, a não ser a cruz. O que Cristo fez é agora algo que me orgulho. Orgulhar-se é exultar com alegria por algo que também se tem de alto nível de confiança. Então agora Paulo ele carimba assim, né? Olha, longe de mim de gloriar-me em alguma coisa, né? Longe de mim de estar agora aqui exortando vocês porque eu consegui. Não, eu só me glorio é na cruz. Não é obra minha, é obra dele. Não fui eu que consegui, foi ele que conseguiu em mim, né? Ele que fez em mim. Né? Aí a gente pode parafrasear com aquele versículo que diz assim: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já não é mais, não somos nós. A gente não pode trazer para nós algo que nós não fizemos. A gente não pode colocar mérito em alguma coisa que não é nosso. E aí, gloriar-se na cruz significa unicamente nisso, em ter confiança de que nós fomos alcançados pela cruz. Não é um tipo de glória de que nós conseguimos fazer alguma coisa, mas é esse tipo de confiança, esse tipo de glória de que glória a Deus, porque eu estou aqui. Glórias a Ele, porque Ele me resgatou. É nessa confiança. Gloriar-me em Cristo, gloriar-me no Evangelho, naquilo que o Evangelho produziu na minha vida. Orgulhar-se é exultar com alegria por algo que também se tem alto nível de confiança. Saber que você é salvo só pela obra de Cristo. Uma alegre confiança, dignidade e orgulho, não uma autoconfiança, mas uma confiança em Cristo. No versículo 15 diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ou seja, uma paráfrase seria assim: ou seja, nada do que eu faço ou deixo de fazer, mas em quem eu fui transformado. Sou nova criatura, fui transformado por esse Evangelho, fui trazido para dentro dessa família, fui trazido para esse povo. É aí sim, agora eu consigo compartilhar de todas as coisas boas que a gente viu lá no versículo 6. Eu consigo fazer o bem e não desfalecer, que é o que a gente viu lá no versículo 9. Consigo responder em compromisso de amor real para com todos aqueles que eu me encontrar. E principalmente para com o Evangelho. Agora, uma vez que eu fui transformado nessa nova criatura, o resultado vem. Agora eu consigo responder aquilo que
o Evangelho produz. Agora eu consigo ter essa atitude, não por minha glória, não por minha força, mas pela glória, pelo Evangelho, por aquilo que Cristo fez na cruz. E aí no versículo 16 ele diz assim: e todos quantos andarem conforme esta graça, esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Essa regra é o que Paulo quer dizer por evangelho. É essa regra. Você tem que caminhar por essa regra. E aí paz e misericórdia sejam sobre eles. Todo aquele que estabelecer o evangelho de Cristo como sua norma, né, como sua regra de vida, diz ele, encontra paz e misericórdia. O Israel de Deus nada tem a ver com o espaço geográfico ou um povo sequer. Não tem a ver com o Israel lá no mapa, né, lá o povo de Israel. O Israel de Deus são estes, aqueles que vivem de acordo com este evangelho, o verdadeiro evangelho da graça. Esse é o que carrega esse nome. Esse é o que é esse povo de Deus. Esse é quem é o Israel de Deus. Não tem a ver com o povo, não tem a ver com as suas regras, não tem a ver com o seu moralismo, não, é com aquilo que o evangelho produz em você. E aí sim, você recebe essa paz e misericórdia e você faz parte desse Israel de Deus. E aí lá no versículo 17 ele diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As marcas do Evangelho são justamente o oposto do que os falsos profetas estavam querendo impor à igreja, se circuncidar para não serem perseguidos. A autoridade de Paulo estava justamente naquelas marcas causadas por este verdadeiro Evangelho, que é somente pela graça, pela fé no sacrifício de Cristo. Então Paulo, ele usava dessa autoridade. Olha, vocês estão correndo do BO? Eu não. Está aqui as marcas do verdadeiro evangelho. Isso aqui é o que acontece quando você não compromete a mensagem, quando você não traz levianidade, quando você não enche de regras, quando você simplesmente vive aquilo. Não que fosse mérito dele, mas aquilo serviu de autoridade. Quantas vezes ele levou açoites? Foi 3 vezes, né, que ele foi açoitado, ou foi 5 vezes? Que era 49 menos uma. Está aí as marcas do Evangelho, é isso, é você se entregar, sem ter problema com isso. Seja o que acontecer, agora eu estou vivendo pelo Evangelho. Cristo produziu isso em mim, então vamos abraçar. Não vamos comprometer essa mensagem, não vamos colocar ali, mas é que, de repente, uma linha cinza ali, olha, não, é isso aqui. E se é para produzir marcas, que seja. E aí ele ainda fala assim, então, não me enche o saco, não me moleste, ninguém mais me moleste. Se não for para tratar de questões do Evangelho, então não fica falando. Não fica falando bobagem por aí. Basicamente é isso que ele está dizendo para o falso profeta. Para de falar bobagem. Eu trago as marcas do Evangelho. Isso aí que vocês estão falando não tem nada a ver. Isso aqui não é Evangelho, isso aqui é viagem. Isso aqui é falso ensino. Olha aqui o que o verdadeiro Evangelho produz nas costas. Os açoites, a prisão, é isso. E aí lá no versículo 18 ele diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é a porta de entrada para uma vida cristã, o caminho para nela continuar e tudo de que sempre necessitamos ao longo dela. Começamos pela graça, sendo justificados pela fé no que Cristo fez. Prosseguimos pela graça, não por nada que fazemos. O Evangelho da graça é o que os Gálatas precisam conhecer e amar no seu espírito. E, assim, nós também. Não se trata de um conjunto de verdades abstratas, mas de um modo de vida. Uma vida de profunda realização, segurança eterna no porvir. Então é isso. Paulo fecha a carta aos Gálatas com aquilo que se trata o Evangelho, da graça. Você começa pela graça, você precisa da graça para ser alcançado. Você precisa da graça para viver, para continuar nesse Evangelho. Você precisa da graça para viver por Ele. E pela graça a consumação vem. Tudo é pela graça.
no final das contas, é esse evangelho que o pessoal de Gálatas precisa. É esse o evangelho que nós precisamos. Reconhecer que a fé não é produzida por mim e nem por você, mas é por Ele. É porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós não produzimos nada, nós não alcançamos nada, a não ser aquilo que Ele nos dá. Gostaria de orar para encerrar. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nós não temos a capacidade, Deus, de nem sequer levantar um dedo, Pai, em sua direção. Nós não temos a capacidade de nem sequer pensar em Ti, Deus, se não for a Tua graça, Pai. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua graça, ela nos alcançou, Pai. Nós te agradecemos porque a obra da Tua graça, Pai, ela age em nós, Deus, porque nós não somos nada, Deus. Nós precisamos da Tua graça, Pai, nós precisamos conhecer essa Tua graça todos os dias da nossa vida, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Teu Evangelho, ele não depende de nós. Nós te agradecemos porque o Teu Evangelho depende de Ti, Deus, e da Tua obra realizada lá na cruz, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que nós possamos perceber essa verdade, que nós possamos perceber essa realidade do Evangelho em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.